Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Evanildo Vicente, eu sou professor de Física e a aula de hoje é sobre trabalho de uma força constante. O que nós vamos estudar aqui só vale para a força constante, fique atento a isso, tá? Então, observe para começar essa superfície, sobre ela uma caixa, e essa caixa vai ser arrastada por uma corda. Então vamos agora representar a força sobre essa corda, tá certo? Essa força aqui nós vamos representar por força F. Pessoal, devido à ação desse puxão, a corda, a caixa, ela vai partir de A, do ponto A, e vai até o ponto B. Veja, vai sofrer esse deslocamento aqui. Aí eu tenho uma pergunta para fazer a vocês. Essa força F, essa força aqui, ó, ela contribui integralmente para esse deslocamento? Será que essa força F contribui integralmente para esse deslocamento? Essa é uma pergunta interessante. Veja bem, para respondê-la, eu vou precisar decompor essa força em dois eixos. O eixo horizontal, que eu vou chamar de X, e o eixo vertical aqui, que nós vamos chamar de Y. Então, para decompor essa força, nós sabemos que precisamos traçar retas paralelas a cada eixo, né? Então, eu tracei essa reta aqui paralela ao eixo Y, e agora eu vou traçar uma reta paralela ao eixo X. Pronto, basta agora encontrar as projeções de F. Então, encontrei aqui F de X. Quem é F de X? É a componente da força F no eixo X. E temos aqui também a componente F de Y, a componente da força F no eixo Y. Aí outra pergunta que eu quero fazer a vocês. Essa força aqui, observe que essa componente F de Y, ela é perpendicular ao deslocamento. Essa componente F de Y puxa a caixa para cima. Ela não contribui, ela não puxa a caixa no sentido do deslocamento. Qual é a conclusão? E também não se opõe, né? Ela também não se opõe. Ela apenas puxa a caixa para cima. Veja, essa componente, pessoal, ela de forma alguma contribui para esse deslocamento. Então, veja bem, qual é a conclusão que eu tiro disso aí? Daquela minha pergunta que eu fiz, será que F contribui integralmente para esse deslocamento? A resposta é não. F contribui apenas com uma parcela, com uma componente dela, que é F de X. Veja bem, para calcular o trabalho, a gente utiliza essa expressão. W é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Quem é esse F? É essa força aqui, ó. Tá? E quem é esse D? O D é o deslocamento. É o quanto ela deslocou daqui para cá, né? E o cosseno de θ. Professor, quem é esse θ? Veja bem, θ é o ângulo formado... só mais um minuto. Trabalho também pode ser calculado, pode ser representado por essa letrinha grega aqui chamada de tal. Pode ser W, pode ser tal. A mesma expressão, obviamente. Mas vamos focar aqui nesse ângulo. Professor, e esse ângulo? Pessoal, esse pequeno ângulo aqui formado entre a força F e o deslocamento. Você olhando para a figura, professor, mas observe que esse ângulo, estou observando que esse ângulo é entre a força F e F de X. Sim, mas F de X tem a mesma direção e o mesmo sentido do deslocamento. Então, veja bem, esse ângulo é o ângulo entre a força e o deslocamento, tá certo? É sempre esse ângulo que nós vamos utilizar aqui. Eu quero ainda chamar a atenção para vocês que o trabalho, pessoal, depende do referencial. Logicamente, para que ocorra trabalho é necessário o deslocamento entre dois pontos e para isso é necessário que você tenha um referencial. Trabalho depende do referencial. Pessoal, vamos resolver uma questão aí que foque esse conteúdo aí. Então, pessoal, vamos ler a questão aí. Um bloco com massa 4 kg, inicialmente em repouso, é puxado por uma força constante e horizontal ao longo de uma distância de 15 metros sobre uma superfície plana, lisa e horizontal durante 2 segundos. O trabalho realizado em joules é de
Pronto, fizemos a primeira leitura, agora vamos fazer uma figurinha, né? Então, para ganhar tempo, eu já até fiz essa figura aqui, tá certo, pessoal? Então, veja, ele está dizendo aí, ó, um bloco, né, está deslizando sobre uma superfície. Então, a situação é essa, ó, um bloco com massa, ele já vai dando a massa aqui, ó. Eu já vou pegando alguns dados, né? Ele dá essa massa, vou usar essa canetinha amarela aqui. Ele vai, ó, já dá essa massa aqui, eu já vou pegando 4 kg, vou notar ela aqui. Uma massa de 4 kg. Inicialmente em repouso, porque ele quis dizer que com isso, a velocidade inicial aqui é 0, tá certo? É puxado por uma força constante, essa informação é importante, a força é constante, então eu posso utilizar aquela formulazinha, né? Trabalho igual a F vezes D vezes o cosseno de θ. E horizontal, a força é horizontal, eu também representei essa força aqui, tá certo? Isso aqui é a força, a forma que ela está sendo aplicada. Ao longo de uma distância de 15 metros. Então, o movimento aqui ele é retilíneo, sempre no mesmo sentido. O deslocamento aqui realmente é 15 metros, tá certo? Sobre uma superfície plana, lisa. Lisa, ele quis passar essa informação para vocês. É sem atrito. Sem atrito. Outra informação importante. Durante 2 segundos, se você precisar do tempo, pessoal, está aqui 2 segundos. Trabalho realizado em joules. Pergunta foi bem clara, né? Foi bem direta. Por favor, encontre aí o trabalho. Vou apresentar assim. Bem, quando você vê essa expressão, quando você vê essa pergunta aí, você diz, força é constante, eu já posso utilizar aquela expressãozinha. Então, você vai direto ao assunto. Aí. Trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Quando você tem a expressão, e você vai olhar se você tem todas as grandezas que você precisa para fazer o cálculo do trabalho. Para começar, o valor da força. Você procura nos dados, não encontra o valor da força. E que força é essa, né? O trabalho realizado. Opa, ele perguntou o trabalho, ele identificou a força? Não identificou, então provavelmente ele está pedindo o trabalho da força resultante. Até porque, ó, veja bem, se nós representarmos aqui todas as forças, poderíamos representar a força-peso aqui, né? Força-peso aqui. E a força normal, o que é que a gente ia perceber? Essas forças, elas se equilibrariam, estão equilibradas, não tem força de atrito, que a superfície é lisa, sobra só essa força. Então, essa força aqui é a força resultante, né? Então, ele quer o trabalho da força resultante. Então, essa força aqui, ó, para que fique claro, é a força resultante, que ele não deu, né? Ele deu o deslocamento, que é 15, se você precisar, 15 metros, você utiliza aqui, e o cosseno de θ. Quem é θ nessa situação? Pessoal, veja que a força F, ela tem a mesma direção e o mesmo sentido do deslocamento. Quando dois vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, o ângulo entre eles é 0. Então, o θ nessa situação aqui, pessoal, é de 0. E vocês sabem que o cosseno de 0 é 1. Então, cosseno de 0 é 1, se precisar, você substitui ali. Qual é a conclusão que eu chego aqui com essas informações? Que só está faltando a força resultante. Bem, falou em força resultante, aí você vai utilizar o quê? A segunda lei de Newton. Aí você pode direto aqui, ó, força resultante é massa vezes aceleração. Veja o que acontece. Força resultante é igual a massa. Ele deu a massa, 4 kg. A gente já tinha até destacado aqui, ó, 4 kg, vezes a aceleração. Você não tem a aceleração. Mas veja bem, o movimento é desse tipo aqui, é em trajetória retilínea, está sempre no mesmo sentido. A força, ele disse, é constante. Se a força é constante, pessoal, a massa também é inalterável. Então, se a força é constante, a aceleração vai ser constante. Sabendo disso, o movimento tem trajetória retilínea, com aceleração constante, é uniformemente variado. E se é uniformemente variado, pessoal, veja o que acontece. Vocês podem utilizar qualquer dessas equações aqui, ó. V igual a VO mais AT, pode usar também Torricelli, né? V ao quadrado, VO ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. S é igual a SO mais VOT mais A. Desculpa, deixa eu apagar esse Azinho aqui. Mais AT ao quadrado. Ó, mais AT ao quadrado. Pessoal, veja bem. Desculpe. Eu quero a aceleração para jogar aqui dentro a aceleração, tá certo? Então eu preciso de uma equação, uma incógnita. Você vem para cá,
Você poderia calcular a aceleração aqui, mas ele não deu a velocidade final, então você ficaria com duas incógnitas, não vou utilizar essa. Você poderia utilizar essa daqui, mas veja, a aceleração é uma incógnita já, ele não deu a velocidade final. Então, pelos dados da questão, também não utilizaria essa. Eu utilizaria essa, porque ele dá o ΔS. O ΔS aqui é igual ao deslocamento, né? Se você passar o SO para cá, vai ficar assim, ó. S final menos S inicial, né? Esse aqui era mais, passou menos. A velocidade inicial é zero. 0 vezes o tempo aqui vai dar zero, esse termo dá zero. Então, sobra AT ao quadrado por 2. AT ao quadrado por 2. Aí, veja que interessante, né? Isso aqui é ΔS, pessoal. ΔS, S final menos S inicial é ΔS. AT ao quadrado dividido por 2. Então, se você substituir agora o delta... Vamos tentar terminar isso daqui. ΔS é 15, que é o próprio deslocamento aqui, né? 15. A aceleração que você tem, você quer, aí T ao quadrado. O tempo ele deu 2 segundos, já tinha destacado aqui também. O tempo ele deu 2 segundos. Então, T ao quadrado, 2 ao quadrado. Eu já vou colocar aqui 4. 2 ao quadrado é 4, dividido por 2. Então, vamos lá. 4 dividido por 2. Ficou 2 aqui, né? Então, ficou 15 igual a vezes 2. Então, ficou 15, vai ficar 15 dividido por 2, né? 15 dividido por 2. Então, A vai ser 7,5 metros por segundo ao quadrado. Se você encontrou o A, pessoal, já pode jogar aqui o A. 7,5. Pessoal, só para ajudar vocês, vou dar uma dica aí de cálculo rápido, né? Você pode multiplicar direto, claro, 4 vezes 7,5, mas você poderia fazer assim, ó, isso é só para facilitar seus cálculos. Começa a fazer isso que você facilita seus cálculos, né? 4 vezes 7,5, você poderia pensar assim, ó, é 4 vezes 7 mais 0,5, né? 7,5 não é isso aqui? Então, fazendo isso, olha como ficaria uma conta simples. Olha. 4 vezes 7, 28, mais 4 vezes 0,5. Multiplicar por 0,5 é a mesma coisa dividir por 2. 4 vezes meio dá 2. Olha que interessante, a força resultante aqui ó, de 30 newtons. É isso que ele quer? Não, não é isso que ele quer. Mas você precisava dessa força aqui. Ó. Substitui agora aqui. Ó. 30 vezes D, 15... vezes o cosseno de θ. O cosseno de θ aqui é 0, o cosseno aqui é 1. Aí ficou, ó, 30 por 15. Pessoal, multiplique só o 3 por 15. Vai ser 45, né? Assim, ó. Agora acrescenta o zero que você tinha deixado lá de lado. 450 joules. Então, a nossa resposta aqui é a letra E. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. Se gostaram, dá um like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, compartilhe com seus amigos, participe aí dos comentários, fazendo perguntas, sugestões. Eu deixei aí na descrição do vídeo uma lista com 10 questões, então para vocês fazerem o download aí e praticar um pouco sobre esse assunto. Por hoje é só, obrigado e até a próxima.